Olá, família Nascidos de Novo, eu sou Adolfo Clair, seu professor de exegese, e estamos juntos de novo aqui. Bom, hoje eu quero trazer uma palavrinha aqui, um texto muito interessante. Se vocês pegarem, por exemplo, a tradução Novo Mundo, a mais nova até as mais antigas, abrir ela em Mateus 25:46, olha que interessante como está a tradução Novo Mundo. Estes partirão para o decepamento eterno, mas os justos para a vida eterna. É interessante que eles traduziram aqui não punição eterna, mas ou castigo eterno, mas decepamento. E eu particularmente acho essa tradução um erro desse verso aqui. Um erro. Aí você fala, por que, Adolfo? Eles pegaram o significado da palavra no grego clássico e simplesmente aplicaram aqui ao contexto de Mateus 25:46. Por quê? Deixa eu dar uma deixa para vocês. Existe uma coisa chamada desenvolvimento diacrônico de uma palavra. O que é o desenvolvimento diacrônico? É o significado da palavra ao longo do tempo. Por exemplo, nas décadas de 70, a palavra broto, né? A palavra broto significava moça jovem, né? Novinha. Hoje é traduzido como novinha na gíria. Mas a palavra broto foi usada como uma gíria na década de 70. Você tem até uma música do Roberto Carlos, né? O broto quis andar no Calhambeque, bibi. O broto quis andar no Calhambeque, bibi. O broto ali é uma moça jovem. Entendeu? Então, na década de 70, na gíria, a palavra broto tem um significado. A mesma coisa acontece conosco, né? Vira a fita, né? Roda a fita. Essa é uma expressão que a gente conhece. A galera mais nova já não conhece, porque já não existia mais videocassete ou fita, né? Vira fita. Né? Então, cada expressão ao longo do tempo ela ganha uma conotação, um significado. Isso é chamado de desenvolvimento diacrônico, observação diacrônica da palavra. Então, uma palavra que no grego clássico ela tem um significado, ela pode não ter o mesmo significado no Novo Testamento. Uma palavra que ela tem um significado no Egito, ela pode não ter o mesmo significado na Judéia. Por quê? Porque são locais diferentes, culturas diferentes, visões de mundo diferentes. E a mesma coisa se aplica a essa palavra. Por quê? Se a gente pegar aqui no grego, vamos pegar aqui no grego, Mateus 25:46, Mateus 25:46, faz o seguinte, ó. Kai, apeleusontai, hutoi, eis colassin, aion, roi de dikaioi, eis zoi aioni. Temos a palavra aqui, eis colassin. No dicionário, se você for procurar a palavra, você vai ter que procurar por colasses. Por colasses. É interessante você pegar, por exemplo, o dicionário. Se você pegar o dicionário Edward Robson, ele está de ponta cabeça porque nessa palavra colasses, ela está de ponta cabeça. Mas se você pegar o Edward Robson, por exemplo, ele vai trazer o significado aqui de colasses. Colasses, uma restrição, poda. Colasses, tom, dendron, teófilo, clausus, né? No Novo Testamento, punição, Mateus 25:46, eis colassin aionium. 1 João 4:18, vide em Eco, segundo, assim também Sabelian e Platão. O que acontece? A palavra colasses, ela tem a conotação de decepamento, e ela tem a de podar, e ela tem a ideia de punição. É interessante que na Septuaginta, todas as vezes que a palavra colasses aparece, ela tem a ideia de punição, de castigo. No Novo Testamento, por exemplo, o significado base dado é punição. Só que os tradutores da tradução Novo Mundo preferiram a palavra decepamento, que tem a ver com poda, né? Podar uma árvore. Se a gente pegar a palavra colazo, significa cortar, podar, né? Corrigir ou moderar, né? Tem um significado significado trope aqui significado aplicativo, né? Corrigir, moderar, né? Donde no Novo Testamento significa castigar, punir, Atos 4:21, né? 2 Pedro 2:4 e 9, colazo menos terem, temos aqui 46:5, assim também em 2 Macabeus, então. O que acontece? Na tradução Novo Mundo, eles preferiram usar a palavra podar, em vez de usar a palavra castigar.
Aí você fala, por que, Adolfo, eles preferiram isso? Por pretensão teológica. Uma coisa que eu sempre falo é a tradução Novo Mundo é uma tradução encomendada teologicamente. Como os testemunhos de Jeová, né, ou as testemunhas de Jeová, alguns gostam de chamar de as testemunhas de Jeová, mas como os testemunhos de Jeová, eles preferem, eles são mortalistas, assim como eu sou também, eles preferiram na tradução desse texto para facilitar, porque quando você fala em castigo eterno, dá a ideia de consciência sofrendo, e vida eterna, pessoa vivendo eternamente, regozijando. Então, para não gerar essa dificuldade para eles, eles preferiram traduzir a palavra lá, colasses, não como castigar, né? Não como punir, mas como decepar. Eles foram cortados eternamente, eles foram decepados eternamente. Mas é interessante, cara, se você olhar para o texto, se você olhar para a própria palavra decepar ali, ela vai, não tem como traduzir como decepar. O próprio, se você colocar decepar, ela vai ter a ideia de castigo, de punição. Se você está sendo decepado, você está sendo podado. Ó, eu vou podar aquela pessoa lá, cara. Minha mãe falava isso. Ó, tem que podar você, tem que podar você. Por quê? Está te punindo, está te corrigindo, está te colocando no caminho certo. Seria com essa ideia que minha mãe usava a palavra podar, né? Tem que podar esse cara aí, ó. Tem que podar ele, tem que podar ele, tá saindo fora da linha. Então, é nesse sentido. Só que eles ignoraram que todos os dicionários do Novo Testamento, por exemplo, qualquer dicionário do Novo Testamento, vai trazer punição. Por quê? Porque essa é a ideia do texto. Não tem pra onde correr. Por isso que todas as traduções, ou quase todas as traduções que eu conheço, né, se não todas, trazem castigar. Castigar não é uma tradução errada, é uma tradução correta. Punir é uma tradução correta, são traduções fiéis. Agora, na tradução Novo Mundo, eles fizeram pularam, né, renegaram o significado da palavra, né, de punição, para dar aquela voltinha, sabe? Dar aquela voltinha para contornar um texto que não traga dificuldades para eles, né? Para não gerar tanta dificuldade. E isso é um fato, né? Então, a gente tem que tomar cuidado até como usa um dicionário. Não é porque o dicionário trouxe uma definição, ou quando ele traz, no caso aqui trouxe podar, decepar, o Edward Robson, né? Só que ele traz essa definição não para o Novo Testamento, ele traz essa definição para o dicionário de grego clássico. Para o grego clássico ele traz essa definição. Então, sempre preste muita atenção nisso. Cuidado para não trazer definições de grego clássico para a Bíblia, que às vezes palavras mudaram de significado. Demônio é uma. Daimon, no grego clássico, ele era uma palavra sinônima de teos. Com o passar do tempo, com o uso de daimon na Septuaginta, daimon passou a representar os ídolos. E no Novo Testamento, uma entidade maligna, um espírito maligno. Daimon é um espírito maligno. Né? E hoje, para nós, demônio é um anjo caído, uma entidade maligna também. Né? Então, veja que a palavra daimon ela mudou de significado com o passar do tempo. Temos que observar isso. Então, na Septuaginta, você tem que ter muita cautela ao usar um dicionário do Novo Testamento. E, no caso do Novo Testamento, você tem que ter muita cautela ao usar um dicionário da Septuaginta ou de grego clássico. Às vezes é bom, às vezes é bom. Às vezes ajuda, às vezes ajuda. Mas a gente tem que sempre prestar atenção na evolução diacrônica da palavra. Sempre. Desenvolvimento diacrônico. E também, numa análise posterior, uma análise sincrônica. Sincrônica é analisar o significado da palavra naquele contexto. Né? Como eu disse, no contexto, minha mãe usava a palavra, tem que podar esse cara, tem que podar você, eu vou podar você. Ela está dizendo assim, eu vou colocar você no eixo, vou alinhar você está saindo fora da linha. Né? Ou até no sentido de punir também. E por aí vai. Então você tem que analisar como que aquela palavra foi usada para ter uma tradução mais correta. Né? E veremos, você pode estudar, você pode aplicar, você pode procurar que a palavra colasses em Mateus 25:46 não cabe decepamento. Ali é punição. O contexto exige punição. Ok? Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui.